Salve, salve todo mundo que acompanha o canal do Esquema Tático. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje um vídeo diferente, trazendo aí um dos integrantes originais do Esquema Tático, Daniel Zucco. Meu querido, como é que você tá, meu cara? Como é que estão as coisas aí do seu lado? Olá, Matheus, tudo certo? Feliz de estar aqui novamente no Esquema Tático, depois de um bom tempinho. Estou aqui para falar do Coringão, como você já não desse para notar, né? Que é isso, pô. A gente tava com saudade de você falando do Coringão aqui, pô. Ficou sem você fora do canal, fica sem a cobertura do Corinthians, né, pô? Aí não tem nem graça, a gente faz a piada do Corinthians no grupo, não tem como responder, perde um pouco a graça. Ficam só os antes, né? Não, já sei como é. Já tá Estou acostumado, aqui. né? Mas é isso. Antes da gente começar o vídeo, já faço o convite aí, se inscreve no canal, deixa like no vídeo, compartilha, manda para todo mundo aí dos seus grupos. E, Greg, solta a vinheta aí para nós. Maravilha. Greg que foi eleito aí nas últimas eleições aí do Instagram como o mais bonito do canal, cara. Você acredita num negócio desse? Ah, o padrão tá baixo, né? Ah, com certeza, né? Você pega os caboclos que participam aqui, velho, tem que ser o Greg mesmo. Mas maravilha. Brincadeiras à parte, cara. Vamos falar um pouco do Corinthians hoje, falar um pouco dessas contratações que o Corinthians fez, né, Zuco? Né? Janela de transferência movimentada pelos lados do Parque São Jorge, 4 bons reforços que o time montou, numa equipe que estava até meio fraca no início do campeonato, né? Pois é, do Ilhão aí, William Monteiro Alves mostrando o serviço e demorou, né? Demorou pra caramba. Eu diria que há controvérsias, como nós sabemos, a situação do clube ainda é terrível financeiramente, mas faz essas grandes contratações e elas fazem sentido, que é um negócio que eu já vou explicar aqui do porquê. Eu tenho críticas enormes à gestão do Corinthians desde o André Sanches, principalmente essa última passagem dele foi horrível, só cagada. E o Corinthians ficou muito tempo, desde que começou essa crise maior, né? Eu diria que desde o fracasso da contratação do Pato e o início da Arena, né? É uma fonte de dívidas do Corinthians. Nós temos uma dívida hoje que é quase bilionária, beira R$ 1 bilhão. E, e aí é o que o rival pega, tá devendo marmita, tá devendo luz, não sei o que, tem que piorar a taça do Mundial, vocês se divertem com isso. Mas eu acredito que um clube bem gerido consegue tanto montar um elenco forte quanto fazer essa gestão da crise. E eu acredito que os acertos do Duílio estão aí, mas a gente tem que ter o nosso pé atrás. Então, essa gestão do Andrés, que veio antes, e até quem veio antes dele, né? E o pessoal depois, o Vardy de Andrade, que ainda está aí, esses nomes parece que não saem nunca da diretoria do Corinthians. Então, o Corinthians contratava muito jogadores desconhecidos e, sinceramente, ruins. Raramente eles davam certo. Então, eles jogavam pouco e o Corinthians ficava emprestando eles até o final do contrato. Então, o jogador ficava no Oeste, ficava em algum clube da Coreia e acabava o contrato, ele saía de graça e ainda processava o Corinthians porque o Corinthians estava devendo dinheiro para eles. Isso ainda está acontecendo, mas foi o que o Duílio chegou e falou: não vamos fazer mais isso. Vamos fazer um planejamento. Então, qual foi a primeira promessa no começo do ano? Não vamos contratar ninguém, vamos já vender quem dá para vender, quem está acabando o contrato não vamos renovar e vamos subir jogadores da base. Com isso, o objetivo era claro, brigar contra o rebaixamento. A gente teve uma campanha pífia na Sul-Americana, também com o Mancini, né, que era um tapa-buraco. Não que o Silvinho, ainda tenha minhas dúvidas quanto a ele, que é um técnico que não dá para saber muito, mas pelo menos arrumou a casinha, arrumou a defesa ali, e aí começaram a vir essas grandes oportunidades de mercado, que inclusive, Coutinho, eu vou até já perguntar para vocês a questão mais geral do mercado. Acho que dá para combinar que essa é a janela de transferências mais maluca, mais movimentada da história, né? Pelo menos dos últimos 20, 30 anos. Cara, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eu estava tendo até uma discussão com o Fred a respeito disso, cara, que, meu, é absurdo o volume de negócio que teve nessa janela, tanto a nível nacional quanto a internacional,
e só nome grande, saindo e entrando de clube. Então você tem aí, para citar alguns, né? Cristiano Ronaldo, o Messi, mas aqui no Brasil também, e as próprias contratações do Corinthians corroboram com isso, né? Você vê o William saindo do Arsenal, vindo para o Corinthians, o Juliano, que não estava num grande centro da Europa, estava na Turquia, mas ainda assim é um nome que já tem aí uma consistência, um certo nome no mercado, né? Conhecido, jogador de seleção brasileira. Então, sem contar o Caleri vindo agora para o São Paulo, então uma janela bastante movimentada, sem dúvida nenhuma, né? E aí você A Diego comentou, Costa no Atlético. sem dúvida, Diego Costa, o Hulk vindo antes, né? Então, Sim. nomes, até o Zarate veio, né? A Saiu do Douglas Boca, Costa, né? sem dúvida, só nome de jogador brabo, né? E alguns nem Sim. tanto, mas em isso sempre tem. Mas, cara, você comentou da questão financeira do clube, né? E você até falou que ia levantar alguns pontos, né? Algumas dúvidas que você tinha. E, cara, é impossível a gente falar dessas contratações, de como o Corinthians vai conseguir manter esses salários, né? E, ao mesmo tempo, gerir essa questão das dívidas, né? Porque você tem aí nomes bastante consolidados, que não vieram para fazer caridade, né? E que vão querer ganhar o que é devido para eles, né? Então, aí você tem o Roger Guedes, que chega nesse final de janela, juntamente com o William, isso sem contar Juliano e Renato Augusto, que já tinham sido, né? Como é que fica, né? Como é que você vê essa questão financeira e essas contratações do Corinthians, cara? Então, isso entra na estratégia de contratação que eu citei antes. A argumentação do Duílio e da Falcone, que é a empresa que está fazendo a consultoria financeira do Corinthians, é que a base salarial é mantida já há algum tempo, e isso entra na base total do clube, então, considerando todos os jogadores do elenco profissional. Então, como isso funciona? Nesse elenco inchado que eu citei, de jogadores não tão prestigiados, que, beleza, não ganhavam um salário top. Então, você pega 15, 16 jogadores que ganham um salário, vamos dizer, entre 100 e 200 mil até 300 mil, e você libera esses jogadores do clube, ou empréstimo, ou saem de graça, ou venda, que uma das minhas maiores críticas, que o Corinthians não vendeu o suficiente, né? Então não entrou tanto dinheiro de caixa, mas você substitui todos esses salários pequenos por vamos lá, 5 salários grandes, seriam 5 salários que chegam ao teto do clube. O Corinthians argumenta que não passa do teto, só que não dá para a gente saber qual é o teto, porque o Corinthians não fala quanto paga os jogadores. Eu acredito que o teto seja por volta de 800 mil, que é o que ganha Cássio, Fagner, Jô, Fábio Santos, que eles já ganhavam isso. Luan. Então, na teoria, esses jogadores que chegaram agora, esses reforços de peso, não vão ganhar mais do que isso. Não dá para a gente saber, porque eu falei, a gestão Corinthians não está sendo tão transparente quanto poderia ser, né? Então, é nesse momento que o torcedor tem que falar, não, é isso mesmo, vamos ficar tranquilo. Mas também o torcedor tem que ter a pulga atrás da orelha e falar, não, se não for isso, daqui a uns anos a gente vai pagar o preço. Que é a expressão da moda agora é cruzeirar, né? Cruzeirar, o Corinthians vai cruzeirar. Torço para que não aconteça como torcedor, como jornalista, não dá para bater o martelo. Tem que ter as dúvidas, acho que tem muitos argumentos. Eu acho que tem muita diferença com o que aconteceu no Cruzeiro nos últimos anos, porque a queda do Cruzeiro foi muito abrupta e do Corinthians nos últimos anos anda assim, né? Campeão brasileiro não ganha nada, ganhou Paulista, não ganha nada. Então, é assim, mas o Corinthians não é um time para brigar contra o rebaixamento, como era a expectativa no começo do ano. Eu acho que ainda não dá para falar que é time favorito em todas as competições, mas dá para ser. Não nessa temporada, na próxima. Vamos ver como acontece aí. Eu vou voltar a bola para você, Coutinho. Depois a gente fala, analisa as contratações mesmo. Não, maravilha, cara. A expressão da moda, né? Até o Otávio me perguntou, né? Se achava que o Corinthians ia cruzeirar ou não, né? Mas já está respondido. De fato, acho que é difícil você traçar um paralelo com o que aconteceu com o Cruzeiro com qualquer outro clube do Brasil, né? Acho que talvez só a Portuguesa mesmo tenha uma queda tão grande quanto o Cruzeiro, e a Portuguesa ainda foi pior por
diversos cenários que eu não vou aqui espanar aqui no canal. Mas chegam nomes muito bons para formar um elenco interessante. Acho muito difícil que o Corinthians esteja aí favorito para ganhar qualquer campeonato que lhe reste competir ainda no restante do campeonato. Mas, cara, já monta um time para brigar ali para uma Libertadores, pelo menos a fase de pré-Libertadores. Com certeza, se pega uma Sul-Americana, consegue ir mais longe com o time que tem do que o início do ano. Então, são reforços muito bons que o Corinthians traz. A dúvida é como é que isso vai se sustentar na questão financeira, né? Eu acho que essa é a dúvida não só minha, mas grande parte de geral, né? Uma coisa que eu vi esses dias, até estava comentando com o Otávio agora há pouco, é muito daquela estratégia de você trazer bons nomes, fortalecer o time para que aí você consiga ajudar a equipe financeiramente também, tanto com venda de camisas quanto com o retorno técnico daquilo, né? É uma estratégia que faz sentido, mas ainda é arriscada, porque você não sabe, é imprevisível saber como é que vai ser o resultado dessas contratações num curto espaço de tempo aí que a gente tem nessa janela aí de restante de brasileiro. Eu, como torcedor, que eu não vou mentir aqui, né? Não torço para o Corinthians. Espero pelo menos um futebol melhor, porque tá difícil ver jogo do Corinthians e não é de hoje. Eu vou te falar que acho que dos grandes de São Paulo é um dos únicos que eu não vejo muito jogo, né? Porque acho que nem o Santos está jogando tão mal quanto o Corinthians, né, cara? Mas Eu diria chega. que nos últimos jogos tá. Não, é que o último jogo do Santos não deu nem comparação, né, cara? Puta, eu até dó. Nossa, deu pena, deu pena. Pô. Mas, brincadeiras à parte, cara, falando já um pouquinho mais das contratações, né? O Renato Augusto chegando, metendo gol, fazendo tudo aquilo que se espera de um jogador como ele. Acho que talvez seja o principal nome dessas contratações todas, né? O William chegou agora? Chegou agora, mas eu tenho algumas dúvidas em relação ao William, não sei se com você também tem elas, a questão física do William me chama um pouco a atenção, me deixa um pouco de pé atrás, ele já não vinha numa crescente na Europa há um tempo, o próprio Arsenal, você via que as atuações dele já não eram tão boas quanto na época de Chelsea, então é um cara que eu não sei muito o que esperar dele do Corinthians. Roger Guedes, a mesma coisa, mas o Renato Augusto, eu acho que ele chega muito bem e fazendo aquilo que se esperava. O Juliano, pô, chegou, jogou um jogo, ainda falta, acho que um pouco mais para ele ter a gente precisa ter um pouco mais de calma para analisar, mas é um outro cara que eu espero muito para ajudar a somar nesse time do Corinthians. Não sei como é que você enxerga essas chegadas pro elenco, né, cara? Tá. Bom, lógico, já deixei claro que estou muito feliz com todas as contratações, mas eu vejo um grande problema nelas, que os jogadores todos é, são bem, então já têm idade avançada para jogador, né? São jogadores que já teriam passado do auge, com exceção do Roger Guedes, né? Então, o Corinthians já tinha um time no começo da temporada, um time velho, né? O Gabriel com 29 anos, aí Cássio mais de 30, Fagner mais de 30, Fábio Santos mais de 30, Gil, Jô, né? São jogadores que já passaram os seus tempos áureos e trouxemos jogadores que isso também já aconteceu. Mas são jogadores que vêm da Europa, então já vem com um ritmo diferente, nível diferente e já tem uma qualidade diferenciada, né? Até porque 3 dos reforços são jogadores com passagem pela seleção brasileira, disputa de Copa do Mundo. O Juliano, por muito pouco, não foi para a Copa do Mundo da Rússia. Mas vamos lá, ponto a ponto, né? Ordem de chegada, vamos dizer. Juliano, ele era um jogador que se manteve no tempo fora, né? O tempo que ficou sem jogar, chegou em ótima forma, então até surpreendeu um pouco, e o Silvinho já colocou ele de titular contra o Santos, né? Que foi a estreia na Vila. Que para mim é o jogo que é o grande momento de virada dessa boa fase agora do Corinthians, que o Corinthians jogou muito bem na Vila, acabou sendo 0-0 e depois engatou essa sequência de 3 vitórias. E para mim, Juliano é peça fundamental nisso, porque ele é um jogador que, por mais que não corra tanto, ele teve sim seus problemas físicos na Europa. Como você disse, acho que dá para apresentar ainda mais, né? Vamos dar mais um tempinho,
mas esse período pequeno de 4 jogos ele já mudou muito o meio de campo do Corinthians, que era basicamente meio de campo só com volante na ponta do jogador de velocidade e o jogo fazendo pivô. Então já tem uma diferença se substituir um volante com um meia com a qualidade de passe, principalmente do Juliano, de criação. O Corinthians não tinha criação. A principal jogada do Corinthians era jogar a bola no Adson ou no Mosquito, para os dois ou tentarem cavar um pênalti ou jogar a bola no meio da área para alguém empurrar. Então isso já muda. O Juliano traz criação. Renato Augusto, acho que é inegável a qualidade dele. E essa questão física também entra muito em conta, porque o Renato ele tem um histórico, né? Desde sempre, é chamado até de canelinha de vidro antes de engatar no Corinthians, engatou, beleza, teve o áudio dele na primeira passagem do Corinthians. Então eu espero que o Renato recupere logo, porque não tem dúvidas que ele tem total condições de ser titular. Acho que ele mostrou isso pelo golaço que ele fez na estreia contra o Ceará. E ele quase fez outro golaço no último jogo contra o Atlético Paranaense, que a bola foi na trave. Contra o Atlético Paranaense não, desculpa, contra o Grêmio, que a bola foi na trave. Então, esses dois jogadores, Juliano e Renato, se o Silvinho conseguir armar um sistema direito, porque, lógico, os dois jogadores não têm a característica de marcação, né? Então tem que ter muito cuidado como armar esse meio de campo. Mas se o Silvinho encontrar um jeito de deixar os dois no time titular, o Corinthians vai ter essa criação que está faltando já há muito tempo. Aí o Roger Guedes, o Roger, sinceramente, na minha opinião, ele é um nome que eu não fazia tanta questão, sabe? Ele é um jogador mais jovem das situações, tem 24 anos. Ele jogou bem pelo Palmeiras, jogou muito pelo Atlético Mineiro, foi para a China ganhar uma grana. E é difícil você ter uma régua de como é o futebol na China. Às vezes o cara faz 50 gols no ano, aqui faz 5. Mas eu não sei. Espero que eu esteja errado, espero que ele jogue muito. Mas tem esse meu pé atrás com ele. Mas eu acho que ele consegue ganhar a posição tanto do Adson quanto do Mosquito. E aí o William, que para mim rivaliza aí com o Renato Augusto, como você disse, que é uma maior contratação. E até um questionamento que a torcida está tendo na internet se é a maior contratação desde o Ronaldo. E eu não sei dizer, eu diria que pela história no clube, sim, mas eu acho que vai ter uma briga, infelizmente, né? Com questão de contratação é só considerando agora, porque a gente sabe, o cara está contratado, uma expectativa. E a expectativa do Pato era muito grande, era muito grande, e foi terrível, e foi terrível. Mas o William, ele é um cara que jogou pouco no Corinthians, né? Formado na categoria de base, aí subiu, já deram 10 para ele e ele jogou absurdo. 2007 foi o melhor jogador do Corinthians na temporada, só que ele só jogou a primeira metade. Tanto que pouca gente lembra, se não me engano, as 8 primeiras rodadas do Brasileirão, o Corinthians era líder, com o William sendo o principal jogador, fazendo gol, dando assistência, para driblar e tal. E depois que ele saiu, o time foi rebaixado, porque o elenco era muito, 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 muito fraco. E aí fez a carreira na Europa, jogou muito no Chelsea, jogou muito, ganhou título. Não foi pro Arsenal, que é o maior rival do Chelsea, então a torcida já não gostou muito, e para mim foi uma movimentação muito ruim dele, e segundo ele na apresentação, né? Ele foi pro Arsenal por causa do projeto que apresentaram, que é o projeto do Edu Gaspar, que em 3 anos o Arsenal ia disputar Champions League, não só jogar, né? Ia disputar o título. E que era exatamente esses 3 anos de contrato dele. E pela temporada que tiveram, patética, dá para ver que não foi isso que aconteceu. O William, acho que o Mikel Arteta, o técnico do Arsenal, não gostou muito do estilo do William, é um técnico super criticado. Agora, inclusive, o Arsenal é lanterna da Premier League. E ele colocou o William para jogar a maioria dos jogos do lado esquerdo, sendo que o William tem mais facilidade do lado direito. Ele fez um gol, deu acho que 7 assistências. Aí ele começou a ter lesão, né? Você também citou, Coutinho, na última temporada, ele sofreu muito com lesões na parte posterior da coxa,
E o Willian é um cara que não teve nenhuma lesão grave antes disso, antes de ir pro Arsenal. Então, o cara jogou em alto nível, 10 anos na Europa, sem ter esse problema. Foi pro Arsenal, aconteceu. E aí é difícil, né? E ele saiu do Arsenal de uma maneira muito, muito boa, que é muito boa para o Arsenal, né? Eu não diria que muito boa para ele. Ele podia simplesmente ficar sentado em casa, esperar 2 anos para o contrato expirar. Ele ganhava 200 mil euros por semana. Ele abriu mão disso e falou: não, beleza, eu quero sair, não quero fazer isso com o time. Vários jogadores já fizeram, inclusive, não só com o Arsenal, com outros times, né? Inclusive, eu diria que o Coutinho tá fazendo isso com o Barcelona agora, não você, Couto, Antes seu fosse xará. eu, né, pô? Então, ele saiu dessa maneira, só que o Arsenal impôs uma condição para liberar ele. A condição era que ele não podia reforçar nenhum time na Europa. Então, ele teve propostas do Lyon e do Milan, não foi por causa disso. E ele veio para o Corinthians. Então, quando o Arsenal soltou a nota, já deu spoiler. Boa sorte no Corinthians. Duílio ficou pé da vida, porque era para ser surpresa de aniversário, era para a gente saber hoje, 1º de setembro. Isso não deu, o próprio Arsenal anunciou, mas beleza. Eu acho que o Arsenal tá feliz, porque o Arsenal, tanto o clube quanto a torcida, gostam muito do Corinthians. Porque o Corinthians venceu o maior rival deles no Mundial e eles têm eles têm um ídolo, né, que hoje é dirigente, apesar da péssima gestão, que é o Edu Gaspar, que é corintiano. Teve 2 passagens pelo Corinthians, foi formado no Corinthians. Então, existe essa união sinistra Arsenal-Corinthians. Eu acho que facilitou, inclusive, a vinda do Willian. E teve mais um reforço que foi anunciado hoje, que é o João Pedro, que é lateral direito, que vem para ser reserva do Fagner. Ele que é um jogador que vem por empréstimo do Porto. Ele jogou no Palmeiras, foi campeão da Copa do Brasil, né? Jogou no Bahia depois, outro clube que eu não estou me lembrando agora. Ele vem para ser reserva do Fagner, que não tem reserva desde a saída do Michel. Foi um dos piores jogadores que já jogaram no Corinthians, mas fez um golaço contra o Palmeiras. Já serve de alguma coisa, né? Meter um golaço contra o Palmeiras já tá na história. Mas, cara, eu acho que eu acabo concordando muito com o que você comentou. Essa questão do Willian ser a maior contratação pós-Ronaldo, eu vou te falar que eu não tinha parado para pensar até aqui. Mas, de fato, acho que pela identificação que ele tem com o clube, com a história que ele tem com o clube, pô, o cara saiu do terrão, toda a história dele, né, acaba ajudando muito a construir essa narrativa, assim. O Roger Guedes, a minha grande preocupação com ele, não preocupação, né, mas minha grande dúvida com ele é a questão de entrega, né? Se ele vai realmente jogar em prol do clube, se entregar em prol do clube, ou vai ser mais um tiriça, né? É duro a gente falar isso, mas, Uhum. cara, não é um jogador que é conhecido, né, pela entrega, pela identificação. Fez uma boa temporada no Atlético, ok, mas também não é um jogador de convivência muito fácil, né? E isso talvez seja minha grande ressalva com a contratação do Roger Guedes, né? Mas vamos ver. É um elenco promissor. A chegada do João Pedro também é interessante. Vai ser reserva do Fagner, que tem aí uma idade avançada, não tem reposição no elenco. Então é perigoso de, por exemplo, o cara ter uma contusão e ficar sem ninguém para cobrir. Aí vai ser complicado. Eu acho que é um nome até para desafogar um pouco o Silvinho nesse aspecto. E, cara, Uhum. você tinha até comentado, né, durante a sua fala, que do aniversário do Corinthians de hoje, 1º de setembro, cento e quantos anos já está fazendo o Coringão? 111. 111 anos. 111. Cara, não tem como não falar do aniversário, né, justamente na data, né, cara? E ano passado a gente fez também um vídeo comemorativo, né, com um colega meu, o Matheus Ju, aliás, um abraço para ele, que eu sei que ele está vendo a gente. E, cara, eu perguntei para ele, né, quais foram os principais momentos dele, né, vendo o Corinthians enquanto corintiano, né, e faço a mesma pergunta para você, né, cara. Todas essas emoções, né, que o Corinthians acaba proporcionando para você, quais foram as maiores, né, e quais foram as piores também, que nem de alegria, nem só de alegrias vive o torcedor brasileiro, né, cara? É, cara, as primeiras memórias, eu já nasci corintiano, não tinha jeito, né? Você conhece meu pai, os outros membros do esquema tático também, não tinha como não ser.
Então, já nasci torcendo pro Corinthians e eu tenho memória muito vaga, muito vaga, muito vaga do Marcelinho. Eu tenho, inclusive, até hoje, uma camiseta de bebê, de criança, muito pequena. Eu devia ter separado aqui. No próximo vídeo que eu fizer no esquema tático, eu mostro. E depois ele volta, né, já em 2005, e aí sim eu tenho uma lembrança clara do Tevez e aquele time que foi campeão brasileiro, que era um dos melhores times da história do Corinthians, com o Nilmar também jogando muito. Mas eu fui, acho que, mais entender futebol, infelizmente, a partir do rebaixamento. E eu escrevi, inclusive, ano passado, no 110 aniversário do Corinthians, no texto que eu fiz do esquema tático, que foi a única vez que eu chorei pelo Corinthians, foi o rebaixamento, muito triste, muito triste. E da maneira que foi, na última rodada, dependendo de outros resultados, não dependia mais do time mesmo, foi realmente muito mais triste. E os momentos tristes que vieram depois foram eliminações. Houveram eliminações doídas. Nesse período também o Corinthians levou algumas goleadas, não foram muitas, mas levou e todas doeram bastante. Nada se compara do rebaixamento. Você sabe bem, Coutinho, ainda mais experiência traumática no Mais do que eu futebol. gostaria, inclusive, hein, cara, de rebaixamento eu entendo bastante até. A Lusa vai subir, tenho fé. Devagarinho, já tá melhor, já tá melhor. Rapaz, não fala isso. Eu tô até nervoso. Mas momentos tristes não dá para disputar. Porém, a partir da Série B foi o momento que acho que o Corinthians mostrou, mais um momento que o Corinthians mostrou o seu tamanho, que o Corinthians é um time grande não por causa dos títulos. Se não tivesse nenhum título, o Corinthians ia ser gigante por causa da torcida. A torcida é absurda, gigantesca e apaixonante, não abandonou o clube na Série B. E aquela campanha da Série B já me marcou. Foi a primeira vez que eu fui no estádio, foi num jogo contra o Bragantino, no Morumbi. E a partir dali, a gente sabe que o Corinthians só cresceu. Tem gente que fala que o rebaixamento foi a melhor coisa que aconteceu com o Corinthians. Eu não concordo com isso, mas a revolução que houve depois realmente mudou completamente. Aí a gente passou a ter um CT decente, anos depois ter o estádio, e realmente ir ao estádio, outro momento também que eu não vou esquecer nunca, a primeira vez que fui no estádio na Arena Corinthians, hoje é a Neoquímica, foi incrível. Se bem que eu adoro o Pacaembu, todos os jogos que eu fui no Pacaembu, é o melhor lugar para assistir jogos em São Paulo. Depois do Canindé, com Não sei, certeza. Canindé é bom também, Canindé é bom também. O pior é o Morumbi, o Morumbi não dá, o Morumbi é muito ruim. Mas de título, cara, Libertadores e o Mundial de 2012 não tem para ninguém. Toda a campanha, acho que são dois títulos que a torcida é algo muito presente. Então, esses últimos 2 anos que a gente não está tendo torcida é algo muito triste também. Acho que o Corinthians em crise fica pior ainda sem a torcida. Muitos jogos, eu tenho certeza que se a torcida tivesse presente, a gente não teria perdido nesse último ano aí. E é algo inexplicável quando você está ali no meio e em 2012 você via isso. O, a, é difícil de escrever, Coutinho. É difícil descrever a força da torcida e o time jogando muito sob o comando do Tite, né? Que é o maior técnico da história. E tivemos jogadores incríveis que nem sempre o time era formado nessas grandes conquistas, nem sempre o time tinha um craque, era formado por craques, mas eram vários bons jogadores que no esquema do Tite jogavam um absurdo, funcionava demais e tem aquela história da raça. Tem gente que não gosta de falar de raça, né? Tem que ser tática e futebol tem que ser quadrado. Muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Eu acho que vale a pena se ter um jogador que é raçudo, mesmo que não desiste do lance, não coloca o pé mole na bola. E o Corinthians teve muitos jogadores assim. Teve o Ralf, o próprio Paulinho. Eu diria que o
Corinthians ele é um time que funciona através da instituição volante. Que você nunca vai ver um time do Corinthians jogar sem volante, e se jogar ele vai ser goleado, vai ser ruim, não vai dar certo. Por isso que o Corinthians, com todas essas contratações de meio-campistas e atacantes essa temporada, não vai poder abrir mão do Gabriel, que não é esse grande jogador, mas ele vai ter que fazer esse feijão com arroz no meio de campo. O Corinthians não consegue jogar sem volante, não vai. Por isso que vários da história são. E isso é a partir do que eu vi, né? Porque eu peguei a fase mais vitoriosa da história do Corinthians, né? Nasci em 2000, peguei tudo depois. A década de 90 também foi muito boa para o Corinthians, né? Mas toda a história, eu acho que a democracia corintiana é o maior movimento político da história do futebol, e é um movimento incrível, tem que ser lembrado, tem que ser estudado. O Dr. Sócrates é a maior figura do clube. Como jogador, eu colocaria ao lado do Rivellino e do Marcelinho Carioca. Como figura, para mim ele é imbatível, que ele representa, que ele representou, levou o nome do Corinthians para o mundo inteiro, sem e alinhado com a sua ideologia, alinhado com a sua luta, e pro desespero de quem fala que futebol e política não deve se misturar. Não tem como. Para mim, a democracia corintiana mostra isso. Aí tem o Paulistão de 77, que é a saída da fila, que é algo que arrepia se você pega o vídeo, vê, se houver a narração da época. Mais para frente, o próprio Mundial de 2000 foi algo muito legal, ganhar lá no Maracanã com a seleção quadrado mágico que o Corinthians tinha. São muitos momentos, 111 anos de história, então dá para ficar até amanhã falando. Esses foram os momentos mais marcantes, maiores que vieram à minha história, à minha cabeça aqui, da história. Não, cara, mas eu acho que é bacana mesmo a gente comentar, falar. A gente brinca. Eu sou um dos caras que mais faço piada com o Corinthians, né, no canal. Acho que todo mundo acompanha. Você, principalmente, já sofreu muito das minhas brincadeiras. Mas a gente tem que ter a noção, tem que ter o discernimento que é uma equipe que tem uma história muito bacana, muito interessante, uma proximidade com a torcida que é muito absurdo de você tentar encontrar um paralelo. Isso não sou só eu que estou falando, jogadores que já jogaram em diversos clubes falam que jogar no Corinthians é diferente, que a torcida empurra, e de fato parece que quando o time toma um gol, a torcida empurra mais forte, grita mais alto. Então é interessante, sim, é uma história muito bacana que tem um apoio da torcida gigantesco, um apoio das massas que é absurdo. Inclusive, acho que muito do preconceito, não do preconceito, né? Mas dessa brincadeira que se tem com o Corinthians vem muito dessa coisa de time de massa, né? Mais próximo do povão, né? Então, muito dessas brincadeiras vem disso, na minha opinião. Mas, sem dúvida nenhuma, é um clube que tem uma história muito bacana, tem que ser respeitado. Tem lá alguns roubos, né, ali na história, principalmente quando é portuguesa, em algum ano ou outro, mas eu não vou me alongar nisso nesse vídeo, senão vai ficar feio. Mas, de fato, é muito bacana a gente rever e relembrar alguns momentos históricos da história do clube, a própria democracia corintiana, que é um negócio que aconteceu em 80, né, e podia muito bem estar acontecendo nos dias de hoje. Você vê como certas coisas, né, são atemporais, né? E isso sem contar tantos outros episódios que você mesmo enumerou aqui, né, Dani? De fato, um aniversário emblemático para o clube, no momento onde o clube tenta se reerguer de resultados muito ruins nas últimas temporadas e ganha um presentaço de aniversário nesse pacotão que a gente comentou aqui. E vamos esperar para ver o que vai ser daqui para frente desse time do Corinthians com os reforços que vão chegar. Antes da gente encerrar, Dani, eu queria propor um exercício para você, aliás, dois, cara. Eu queria que primeiro você escalasse o Corinthians ideal com os 4 reforços que chegaram hoje. Que chegaram hoje não, mas que, né, chegaram ao longo desse último mês. E depois o Corinthians que você viu jogar, quais seriam os 11 a melhor formação do Corinthians que você viu em campo? É difícil, hein? Tá, vamos lá. Com as peças que a gente tem hoje.
Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Não tem muito o que mexer nessa zaga, ela está funcionando bem nos últimos jogos. Aí tem o Gabriel, que a gente vê como um mal necessário, que precisa ter esse cara, precisa ter esse volante cabeça de área, exatamente para dar sustentação, né? Para ter um time fazer Carregador de jogadas cano, né? ofensivas. É o cara que faz o trabalho sujo, Sim, não é preciso. precisa. Na, na ponta direita do Sherry William, a gente sabe que a gente não vai conseguir mais correr o que corria em seus tempos áureos, mas até o quesito de armação também, ele cortando para dentro, ele pode ser muito importante. Ali, mais recuado no meio, cuidando da armação, do lado direito, do lado. Tem que ver, o Silvinho tem que ver quem fica de que lado nessa parte do campo. Esse seria o Renato Augusto e o Juliano, né, jogando na frente do volante. E do lado esquerdo, vamos ver, o Roger Guedes. Se não der certo, porque é o jogador que tem o pé atrás, eu já deixo o Adson ali, que é um menino bom de bola. Dá para evoluir ainda, mas ele tem uma boa capacidade, não sei se contra o Ceará, quando marcou 2 gols. E na frente o Jô, não só por ser o único centroavante que a gente tem no elenco, mas o Jô, muito criticado desde o seu retorno, a gente tem que analisar friamente os últimos jogos que ele fez. E o Jô, ele não é mais aquele cara de 2017, que centroavante matador, fazia muito gols, fazia 20, 25 gols por ano. Não dá para esperar isso dele. Então ele tem que ser esse cara, sim, aproveitar as bolas que chegarem nele. Agora vai chegar mais fácil, né? Convenhamos. Agora tem gente para armar. E ele faz muito bem o pivô. Quando ele estava no auge, já era um bom atributo dele. Agora eu acredito que seja o principal atributo. Ele receber a bola, costas para a área e poder tocar para ou receber de novo lá na frente ou alguém finalizar ali na entrada da área. Então, para mim, essa seria a formação ideal. Espero que o Silvinho esteja assistindo, o Silvinho que acompanha todos os vídeos do esquema tático. Com certeza. Silvinho que é aquele cara alucinado, né? Silvinho, não sei. Mano, eu vejo as Agora, publicações dele, eu só consigo dar risada, cara. É muito engraçado ele falando, cara. Não consigo. não, é demais, é demais. Se eu fosse jogador, eu E com certeza ia dar risada na cara dele durante a preleção, cara. Eu acho que eu não ia jogar uma bola, um jogo com ele. não dá, não dá. É igual o Diniz, né? São diferentes, mas a gente vê pela preleção dos caras que. Bom, não vamos entrar no assunto do Diniz. A outra, Coutinho, qual que era a escalação ideal dos que eu vi jogar? Exato. Os que você viu jogar, quais são os melhores por cada posição? Paz. Essa é dura. Essa é dura. Acho que o Cássio no gol não tem discussão. Poderia ter o Dida. Tecnicamente, eu peguei o Dida ainda pelo Corinthians, mas eu não tenho nenhuma memória. Então, é o Cássio mesmo, sem discussão. Do lado direito, vai o Fagner, porque o Alessandro, apesar de ser capitão, ser importante, tecnicamente não era isso, né? Acho que a liderança dele agregava mais ao clube do que só técnico. Na zaga, vi muitos zagueiros bons do Corinthians. O Chicão, também pela história, pela qualidade, pela liderança, era decisivo, já era zagueiro artilheiro. Companheiro de zaga do Chicão. Ah, eu vi bons zagueiros, Gil, Balbuena, Kleber, Pablo. Castan. Aí, Zagueiro bom, né, me cara? pegou, me pegou. Para ser o parceiro do Chicão, vou deixar o Gil, vai. Ele jogou muito. 2015. Lateral esquerdo, o Fábio Santos também. Não é muito difícil.
Dá pra gente ver o nosso elenco atual, falar que tem todos esses jogadores que eu já citei, né? O Cássio, Fagner, o Gil e o Fábio Santos. Parece que nosso time já é o melhor da história, mas não é, né? Já passaram do auge. Esses caras no auge são o que eu tô colocando agora, tá bom? Liberam criticar depois. Volantão, já vai o Ralph, que a gente fez podcast do top 5, né, Coutinho? Top 3? Acho que foi top 3 que a gente fez no podcast. Top 3. Cada dos jogadores que a gente viu jogar no nosso clube de coração, eu coloquei o Ralph primeiro, então já vai ele aí. Ralph, Paulinho, dupla de volantes. De meio eu vi muito cara bom também, o próprio Renato Augusto, o Jadson jogou muito bem pelo Corinthians. Marcelinho, dá para falar que eu vi, mas é difícil. Marcelinho, muito mais década de 90, né? Por mais que ele tenha jogado no Corinthians depois dos anos 2000. Então, não sei. Tanto que eu não coloquei ele nesse top 3, porque exatamente por essa condição que eu tô falando. Então, não vou repetir, não vou colocar ele aqui. Eu acho que desses aí que você citou, eu iria de Jadson, hein? Pelo que ele jogou, acho que eu iria de Jadson. O Alex também, foi um cara Alex, decisivo na Libertadores. Jogou muito nessa época também. Jogou demais. Mas não vou com nenhum desses. Vou com Zidanilo. Zidanilo, que o que ele deu de alegria para mim no Brasileirão 2011, na Libertadores e no Mundial, 3 campeonatos que ele foi absurdamente decisivo quando pegava rival para jogar contra o Corinthians. Os caras já se tremiam ver que o Danilo ia ser titular, principalmente o São Paulo. Sempre marcava gol, sempre dava assistência, sempre era decisivo. E eu tive o prazer de ver o último jogo dele na Arena, né? Foi o jogo contra o Bahia, que é o Corinthians ainda brigando contra o rebaixamento no final do campeonato. Ele fez os 2 gols de virada, sendo um de bicicleta, e foi o jogo que garantiu a permanência do Corinthians na Série A. Então, Zidanilo. O ataque. Vamos lá. Sheik. Naturalmente, né? Sheik. Ronaldo. Só, né? Só Ronaldo. Tem nem o que falar, né, cara? Mais um aí. Tô pensando se eu deixo o Jô. Eu vi o Gil, que pouca gente lembra, mas foi um baita atacante. Guerreiro, que saiu de uma maneira que não me agradou muito pro Corinthians. Não me agradou nada, pra ser sincero. Mas a gente tem que ter essa gratidão pelo gol que ele fez, pelos gols que ele fez no Mundial, né? Não viria sem ele. De qualidade que eu vi jogar, vai o Tevez aqui do lado. Ronaldo, Tevez e Sheik, esse ataque. Dá pra fazer um estrago nesse ataque aí, hein, cara? Rapaz. Dá pra fazer. Mas é isso, Dani. Muito obrigado pelo vídeo, muito obrigado pela participação, né, cara? Acho que não dá nem para falar que convidado, né? Porque, pô, tá aí com a gente desde a época de blog, né? Que a gente escrevia acompanhando o Campeonato Carioca. Esquema tático é meu clube do coração, minha categoria de base. Aí que comecei minha carreira como jornalista, é sempre um prazer estar aqui. Não, como clube formador, o esquema tático também vai pedir 5% aí dos ganhos, né? É justo, é justo. Pô, então eu vou te passar a continha lá, você pede para a Band fazer o depósito para a gente. Vamos dar para o Johnny Sade. Isso. Mas é isso. Pessoal, mais uma vez aí, deixa o convite, se inscreve no canal, deixa like no vídeo, compartilha, segue a gente nas redes sociais todas. Acompanha o Dani aí também no Band Esporte. Ele não aparece, né? Não aparece nas câmeras, mas por trás ali na redação tá lá o menino, então acompanha aí a carreira dele, que o menino vai longe, sem dúvida alguma. E acho que é isso, né? Quer deixar suas redes sociais aí para alguém seguir você, Dani? Não sei se você tá
Tá com É, um paralelo eu com não o sou o cara mundo. mais conectado, né? Muita gente fala que eu sou velho para minha idade, porque eu não sou muito ligado nas redes sociais, mas eu tenho, né? De vez em quando eu divulgo meu trabalho lá, arroba Dani P. Filho, tanto no Twitter quanto no Instagram, acho que no Facebook dá para me achar desse jeito também. E é isso, lá, fiz o Band Esportes, eu tenho meu projeto lá também, que é o Band Esportes, que é no YouTube, do canal, que é e esportes, faz muito tempo que não sai, por várias questões, minha própria agenda, TCC, mas a gente está com um plano forte para voltar aí em breve. E, como o Coutinho já falou, veja nossos vídeos do esquema tático, ouça nossos podcasts antigos, entre no blog. Tem muita entrevista legal, estou acompanhando as entrevistas que vocês estão fazendo, dando muito foco ao futebol feminino também, que eu acho muito legal. Então, se inscreva, ative o sininho, comenta aí, dá uma divulgada para os amigos verem, dá essa moral aí para a gente. Valeu, É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Até mais. mas